Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clay e hoje eu vou conversar com vocês sobre a diferença entre ser um bacharel e ser um licenciado, tá? Qual que é a diferença essencial entre essas dois tipos de graduações? Então peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição do vídeo você encontra um curso de inglês e bora bater esse papo aqui. Qual é a diferença entre um e outro? Por exemplo, eu tenho bacharel em teologia e tenho licenciatura em história e letras português e inglês. Qual é a diferença entre uma e outra essencialmente? É que o bacharel ele é voltado para pesquisadores. Então, por exemplo, você vai se tornar um pesquisador. A melhor opção para você é o bacharel. Já a licenciatura, ela é voltada para aquele que quer lecionar, aquele que quer ser professor. Então, por exemplo, eu quero ser um professor de história, como é o meu caso. Sou professor de história, sou professor de letras de língua portuguesa. O caminho que eu vou seguir é a licenciatura. Até alguns anos atrás, ou ainda existe hoje, várias instituições elas oferecem os dois cursos ao mesmo tempo, né? De bacharelado e de licenciatura. Você se formava acho que numa universidade federal, estadual, você tinha lá tanto o bacharel quanto a licenciatura. Faculdades privadas costumam oferecer apenas a licenciatura, né? Porque fica menos tempo, né? Menos tempo. E qual que é a diferença de grade curricular? Por exemplo, no bacharel em teologia que eu fiz, eu só tive matérias voltadas para o estudo teológico. Então, tive história da igreja, eclesiologia, só áreas voltadas para a pesquisa. Quando a gente vai para a licenciatura, como é o caso de História e o caso de Letras Português e Inglês, ao qual eu tenho mais experiência, as matérias, metade do curso, se não quase 60% do curso, ele é voltado para a área pedagógica. Você estuda muita coisa relacionada à pedagogia, a ensino. Por quê? E eu não conseguia entender. Falei, mas eu entrei numa faculdade de História para estudar História. Tanto que foram poucas as matérias que eu curti da faculdade de História. Foram pouquíssimas mesmo. E por que isso acontece? Porque quando você pega a sala de aula, a estrutura escolar, ela não é só pegar um livro e você passar. Não é só isso. Existe todo um processo, uma estrutura de ensino, né? E eu não estou aqui agora falando de teoria, é prático, tá? Que, assim, é legal, eu acho muito legal você pegar, estudar um livro, comentar com os outros, compartilhar informação, indicar, inclusive indico esse aqui do Michael Grant, muito bom esse livro sobre, já estou na página 173, falta apenas 50 páginas para terminar o livro, entende? Então assim, é muito legal, só que quando a gente vai tratar de ensino, é outros 500, é passar uma informação para pessoas de uma faixa etária diferente. Isso me remete a uma situação que aconteceu comigo, que foi o seguinte, eu fiz uma palestra sobre questão do desenvolvimento do racismo. Eu sou professor de língua inglesa numa determinada escola, anos iniciais, e o que aconteceu? Existe um projeto estadual, por exemplo, que você tem que trabalhar o tema de racismo, o desenvolvimento da influência dos índios, dos negros, as várias culturas que construíram uma nação. E como é que isso entra no inglês? Você pode falar, por exemplo, sobre os direitos civis dos Estados Unidos. Eu posso falar sobre isso. Entra na cultura inglesa. A influência dos filmes americanos na cultura brasileira, por exemplo. O tipo de racismo que se desenvolveu lá é diferente do que tem aqui. Existe racismo é racismo em todo lugar, mas existe uma diferença de abordagem, né? Existe uma diferença na construção do racismo. Então, por exemplo, eu fiz essa apresentação e no tanto que teve a coordenadora teve que acompanhar minha abordagem, teve que acompanhar minha aula, né? Existe isso dentro do Estado atualmente. Na minha época de escola não tinha muito disso, mas atualmente tem. Em que o coordenador ou o diretor, o vice-diretor, ele acompanha a aula do professor para ver se ele está se encaixando dentro da sala de aula, se é o talento dele. E beleza, a coordenadora assistiu minha aula e tal. Isso era para uma quinta série. E aí o que acontece? Eu perguntei para ela depois o que ela tinha achado, porque eu, como eu já
falei para elas e para várias pessoas, eu me preparei para lidar com adolescentes, né, do sexto em diante, ensino médio, cara que dorme em sala de aula, eu me preparei para lidar com isso, não com anos iniciais essencialmente, então isso é meio novo para mim. Ela olhou para mim e disse assim, olha, a sua aula foi excelente, a sua apresentação foi excelente, só que, como que eu posso, só que assim, tá excelente para anos finais de ensino médio, para anos finais de fundamental. Mas para anos iniciais, você tem que trabalhar com menos informação. Você começou a colocar construção do Brasil, construção dos Estados Unidos, colocou nomes, heróis americanos, colocou nomes, heróis brasileiros, de pessoas que construíram, colocou questões históricas, isso é muito importante. Só que às vezes pode ser informação demais e eles não memorizam nada. E é isso que você não aprende num bacharel, cara. Isso você não aprende num bacharel. Só que, por exemplo, se você ler algo relacionado à teoria pedagógica, eles vão falar sobre isso, né? E às vezes a gente se esquece que a gente está num outro escopo de busca de conhecimento. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum em pegar um livro, né, de 200, 300 páginas e ler ele em uma semana. Só que você falar isso para um adolescente de quinto ano com 11 anos de idade, mano, isso aqui é uma tortura. Para a grande maioria deles é uma tortura. Então, a capacidade deles de lidar com excesso de informação, a título de exemplo, é muito diferente. A disciplina que nós como adulto temos, e às vezes ser o pedagogo é você se colocar na situação, por exemplo, de uma criança. Uma coisa que me quebrou muito assim como professor, foi chegar numa escola, numa sala de primeiro ano, 6 anos, eu peguei essa sala por engano, de 6 anos, e dar aula de inglês para eles. Primeiro ano, eles estão aprendendo a ler e escrever. E aí a gente estuda pra caramba, porra, acontecimentos, palavras, estruturas e leis e tudo isso. Aí você chega na sala de aula, um garoto de 6, 7 anos de idade olha pra sua cara e fala assim: ô tio, amarra meu sapato, tio. Mano, eu olhei pra isso e falei, cara, o que eu faço? O que eu faço? Tá ligado? E isso, mano, você não vai aprender no bacharel. No bacharel, você vai aprender a fazer pesquisa, análise crítica de documentação, análise narrativa. Você vai aprender a julgar. Agora, como é que você passa isso para uma criança de 6 anos de idade? Entendeu? Para uma criança de 6 anos de idade, que se você jogar informação demais por meia hora, eles já não conseguem mais pegar. Eles já se cansam, né? A gente, eu com 14 anos de construção civil pegando peso, pegar e escrever numa lousa várias palavras, né, sem parar, para mim eu não canso. Mas para uma criança de 6 anos, 7 anos de idade cansa. E isso me quebrou, né, e me fez começar a entender a importância pedagógica. Né? Me quebrou como professor. Eu falei, cara, não, é tenso, bicho, é tenso. No primeiro momento você olha e fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Você chega depois, opa, eu tenho que fazer isso. Não, o melhor caminho é esse. Opa, tem que ser mais lúdico. Inclusive as coordenadoras da escola, né, estão me ajudando nisso. Opa, ô professor, vamos com calma. Eu sei que o senhor gosta de estudar bastante e tal, mas você tem que ser às vezes um pouco mais lúdico, um pouco mais, né, focar mais numa informação específica. Eu tenho um grande problema por causa de trabalhar com o YouTube, eu trabalho muitas informações ao mesmo tempo, e quem é adulto está acostumado, mas você volta para um adolescente, já não consegue, né, porque você tem que partir de várias, nós quando já estamos mais crescidos, nós já partimos de várias premissas, só que com 6, com 11, com 12 anos de idade, você está construindo essas premissas, né? Estava na sala de aula, ensinando os anos finais, um aluno me perguntou, professor, o que é diáspora? O que é a palavra subjetivo? Né? Então eles estão construindo o vocabulário deles, né, um vocabulário, vamos dizer assim, acadêmico, para poder entender as provas, para poder entender as situações. Né? Então, isso são coisas que
quem está preocupado com a pedagogia você tem que ter o treino pedagógico para lidar com isso. Né? Então, eu nunca entendi. Eu falei, pô, eu estou estudando história, eu quero estudar história. Só que hoje eu entendo que às vezes um pouco de carga pedagógica ajuda bastante. Né? E são as experiências que a gente vai construindo como professor, né? São coisas assim, eu estou compartilhando com vocês porque eu sou um cara que falo demais. E a minha ideia é essa. Então, você vai se deparar com situações, com experiências pedagógicas que você não vai encontrar num livro acadêmico voltado para pesquisa. Você vai encontrar na prática, livros voltados para a prática. Né? Então isso é muito legal. E aí eu consigo diferenciar, porque esses anos todos eu aprendi a lidar, a pesquisar no nível de bacharel. Né? Seja no ponto de vista teológico, no ponto de vista histórico, ou no ponto de vista jornalístico. Inclusive estou fazendo bacharel em jornalismo. Você não tem licenciatura em jornalismo, porque você não ensina jornalismo. Bacharel, o quê? Você é um pesquisador da informação. E aí, quando você entra na sala de aula, é outro mundo, é outra dinâmica. Né? Inclusive, uma das coisas que eu sempre fiquei muito bravo com prova é isso. Você chega numa prova para ser professor e fala, mas eu não entendo, eu estudei história. Tem pergunta aqui perguntas aqui que não fazem muito sentido. Só que hoje eu olho que o preparo que um professor tem que ter, às vezes é mais pedagógico do que de pesquisa. Né? A gente está lidando mais com pessoas porque o pesquisador ele lida ele e o documento. Então, por exemplo, pesquisador, ele lida ele e o documento. O cara senta no escritório dele, pega tudo que ele tem sobre o tema, por exemplo, Império Romano, lê, escreve e produz conteúdo sobre isso. No meu caso, eu gravo vídeos, produzo conteúdo. O pedagogo não, o professor não. Ele vai ler esse livro, mas ele tem que se preocupar em como ele vai passar essa informação para jovens de 12, de 13, de 14 anos, de 6, de 10, né, de 10 anos de idade. Volta pro tempo de escola. Quando você era criança. Volta lá quando você era criança. Não era difícil algumas coisas de português? Que hoje para você é simplesmente mais fácil. Algumas coisas que você já viu, por quê? Você já assistiu filme de história, você já leu artigo, para você hoje é fácil da história. Volta quando você tinha 11 anos de idade. 10, né? Então, essas coisas são essas diferenças, essas nuances de abordagem que fazem com que exista dois cursos distintos, bacharel e licenciatura, que eles se complementem, na verdade, né? Eles se complementem, mas que são necessários. E hoje eu entendo, por exemplo, eu comecei a entender a importância do EFAP. O EFAP dentro da rede estadual de São Paulo, por exemplo, são aulas em que ajudam os professores, é uma formação continuada que ajuda o professor a crescer, não parar, né? Não parar apenas naquilo que estudou na faculdade, mas ele continuar planejando aulas, aprendendo, se fortalecendo, crescendo, conhecendo, né? Então é bem legal isso aí, essa preocupação, por exemplo, estadual, da rede estadual, para com a continuidade do professor. Isso gera um desconforto, isso gera uma burocracia, né? Mas é extremamente importante, né? Para o crescimento da escola, da comunidade e do professor. Principalmente do professor. Né? Existem lá os ATPCs que a gente faz coletivo. Cara, assim, graças a Deus eu tenho pego 3 escolas que os coordenadores são muito, mas muito pacientes comigo. Lembrando que eu era pedreiro, eu tô acostumado a lidar com gente impaciente, gente estressada, nego brabo querendo receber o pagamento sexta-feira, né? Eu tô acostumado com isso. Aí eu chego, encontro pessoas dispostas a me ajudar, que entendem a realidade que eu estava. Pô, você precisa ver. Quando eu manifestei interesse eu manifestei interesse na escola na segunda-feira à noite, nas aulas. Em algumas aulas, né? Para poder pegar a aula para dar numa escola. Na terça-feira, 7h20 da manhã, liga para mim, e eu não sabia que era a diretora. Liga para mim a diretora da escola, de uma das escolas que eu tô agora. Ela liga e fala: professor, como é que tá seu horário? Eu vi que você manifestou interesse nessas aulas aqui.
Eu falei, sim, eu manifestei. Como é que tá? Você tem contrato aberto? Não tem? Eu falei, sim, tenho. Graças a Deus a escola a escola que eu estou aqui, ela abriu o contrato para mim. Eu só tenho aula na quarta-feira. Ela, tá, explica para mim. Então, se você tem segunda, terça, quinta e sexta livre. Eu falei, na quarta-feira tenho 2 aulas numa determinada escola de redação e leitura. Depois eu tenho esse tempo livre aqui. E aí, 1 da tarde em diante, eu estou em outra escola. Perfeito. Então eu vou atribuir as aulas para você aqui e você começa amanhã. Mano, aí eu falei, não, tranquilo, eu tô indo hoje. Tô indo cavar uns buracos. Falei, tá, mas o que o senhor tá fazendo agora? Eu falei, não, eu tô indo cavar buraco. Eu vou. Aí foi o último dia que eu trabalhei de pedreiro. E depois eu achei que eu tava falando com a GOI da escola. Porque sempre quem liga pra gente seria a GOI que cuida dessa área. E quem ligou pra mim foi a diretora da escola. Falei, tava indo cavar buraco. Aí chego eu, pedreirão. Não de pedreiro, falando com a diretora da escola. E logo eu sou professor, né, dentro dessa escola. E aí eu converso com a coordenadora, que são os coordenadores que a gente conversa mais. Depois, posteriormente, tive uma conversa com a diretora, expliquei para ela, eu sou novo na rede, para mim tudo muito novo, para minha vida tá desse jeito, tal, eu tô tentando entender o sistema escolar, caí em final de primeiro bimestre. E ela explicou para mim, falou, a professora que estava, o professor que estava antes de você, o professor que estava antes de você, ele, a didática dele era muito ruim. Ele não estava conseguindo se encaixar. Eu olhei pro professor e falei, ó, nós vamos ter que cessar o seu contrato porque você não está se adaptando pelo menos ao ritmo dessa escola, né? E é tenso, cara, porque eu perguntei para alguns alunos de algumas determinadas séries e eles falaram, olha, professor, foi complicado, cara, complicado. E aí entra aquilo que aí eu volto para a discussão inicial do vídeo aqui que eu comecei. Qual que é a diferença entre um bacharel e uma licenciatura? O bacharel, você aprende a ser pesquisador. Licenciatura, você aprende a lidar com escola. E nas provas que você vai prestar para ser professor, não espere você que se formou em história, em língua portuguesa, em matemática, chegar lá e só lidar com isso. Você vai lidar com muita questão relacionada à lei, relacionada à questão pedagógica. E eu não entendi o porquê até entender o que é a escola, o mundo escolar. O mundo escolar. Eu não entendia. Eu estou começando a vislumbrar um pouco disso e compreender. Tanto que, como eu disse para vocês, essas 3 semanas que eu não consegui gravar vídeo porque buscando entender o sistema escolar, entregar o que me pedem o mais rápido possível e tentando construir essa caminhada e esperar que venham dias melhores, porque foi muita coisa. É muita coisa, muita plataforma, muita coisa. Então, ser professor hoje, pelo menos no estado de São Paulo, ele exige de você alguns conhecimentos, algumas abordagens que precisa se atualizar. É necessário, sem sombra de dúvida. E eu ainda peguei uma matéria que eu sou formado, mas digo que inicialmente não é minha vocação, que é a língua portuguesa, mano, é outra abordagem. É uma abordagem diferente de história. Porque história você pode seguir e bronca, e bronca. É data, fato, acontecimento, situação, guerra, sangue, construção, fim do mundo e certo. Língua portuguesa não, bicho. Você tem que explicar uma regra e explicar como que essa regra funciona. Para o aluno entender. Então, como é que eu explico um particípio? Graças a Deus, professor de grego, então é bem mais fácil explicar. Eu li a explicação para o aluno e dei outros exemplos além daqueles que estavam no livro. Então, língua portuguesa é isso, é pegar e voltar. É pegar e voltar. É você explicar uma regra e dar o exemplo. Ou explicar o que é uma regra, a questão de um particípio regular, de um particípio irregular, como é que ele se comporta, como é que ele não se comporta, né? E trabalhar com a galerinha que às vezes não estão muito animados a estudar, que é normal da idade deles. E tentar construir jovens melhores do que a gente. Então, é muito louco, cara, é muito louco. Então entra essa questão do bacharel
e da licenciatura. O bacharel você aprende a pesquisar, né? Enquanto que a licenciatura, eles se preocupam em que você se torne um professor de determinada área, mas que eles se preocupam com a área pedagógica. E eu odiava, mano. Sério, sincero, eu odiava as matérias. Deixa eu colocar meu cachorro. Eu odiava, meu amigo, as partes pedagógicas. Eu sempre fui muito mal na parte pedagógica. A parte de pesquisa, melhor, mas a parte pedagógica, olha, tenso, tenso, né? Então é isso. Desculpe falar demais, me perdoem, mas eu achei porventura legal, porventura compartilhar essa experiência com vocês aqui no vídeo e construir, né? Vamos construir uma caminhada matura de estudos e tal. Logo logo eu vou estar postando mais vídeos aqui relacionados à língua portuguesa, à língua inglesa. Eu já queria estar fazendo isso, mas eu estava com uma quantidade de aulas, levando vida de pedreiro, e do nada eu viro só professor, e aí eu tenho que me adaptar todo o ritmo escolar, a tudo, de tudo muito. Não, não. É isso. Um abraço, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.